Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de microcontroladores PIC, uma das videoaulas mais aguardadas e mais pedidas pela galera, que é como controlar um servomotor a partir do timer zero dos microcontroladores PIC. Se você é alguém dessas pessoas que solicitou essa videoaula, já deixa aquele like aqui, pois vamos demonstrar isso hoje no nosso curso. Segura aí! Eu sempre convido vocês a conferirem nossa loja online, wrkits.com.br. Você acessa, se cadastra gratuitamente, recebe nossas novidades e promoções. Aqui tem componentes eletrônicos, tem kits de desenvolvimento baseados em microcontroladores PIC e muitos outros produtos para você. wrkits.com.br. Estou aqui no software Isis Proteus com o microcontrolador PIC16F876A. O intuito é controlar um servomotor a partir do timer zero. Vamos fazer o estouro do timer zero de modo a permitir o controle de um servomotor. Já ensinamos sobre servomotores aqui no curso, em uma das primeiras aulas do curso, toda a teoria de servomotores, e demonstramos como controlar o servo a partir de delays, utilizando pooling. Na ocasião mencionamos que não era a forma mais adequada, então hoje estamos demonstrando a forma mais bacana, mais elegante para você controlar um servomotor ou mais servomotores a partir do timer zero. Você pode utilizar também o PWM, mas como o PIC, por exemplo, o 876A tem apenas 2 PWMs, você só pode controlar 2 servomotores. Com esta técnica que vou demonstrar hoje, você pode controlar mais servomotores. Então, tenho aqui o servomotor conectado ao RC0 do microcontrolador. Tenho um potenciômetro ligado no AN0, a entrada analógica 0, o osciloscópio também monitorando a saída do servo. Coloquei aqui uma label de servo 1, significa que este ponto está ligado aqui e está ligado aqui também. Nosso capacitor de desacoplamento, o cristal com os capacitores e o circuito de reset, como já conhecemos. E aí, dando um play para simular, eu já fiz o código-fonte previamente. Aqui está o pulso do nosso servo, vejam que é 1.6, não estamos bem no centro aqui, se movimentar aqui vamos chegar muito próximo de 1.5 milissegundos, que é o pulso de centralização dos servomotores. Se você observar, o servo não está bem centralizado aqui, mas varia muito de modelo para modelo. A maioria dos servomotores é aquele pulso de 1 milissegundo mínimo e 2 milissegundos máximos, significa que 1,5 milissegundos o servo está centralizado. Movimentando o potenciômetro, eu atuo na largura de pulso e movimento o servomotor. E aí temos aqui 1 milissegundo, que é o pulso mínimo. E se eu mover o potenciômetro para o outro lado, eu aumento a largura de pulso. E tenho aqui os 2 milissegundos, que é o pulso máximo. E o período total é 16,5 milissegundos mais ou menos. Sabemos que os servomotores em geral utilizam a frequência de 50 Hz, que é aproximadamente 20 milissegundos de período. Mas com 16 milissegundos o controle também funciona, pois esse período não é muito crítico. E eu consegui esse tempo máximo utilizando apenas o estouro do timer zero com um cristal de 16 MHz, como vou demonstrar no código logo mais. Temos aqui o servomotor, o nosso circuito, o diagrama esquemático, e vamos ver isso na prática funcionando daqui a pouquinho. Estamos aqui no Micro-C Pro4PIC com o código desenvolvido. Estamos utilizando o PIC16F876A com um cristal de 16 MHz, o que garante um ciclo de máquina de 250 nanosegundos, como já sabemos. A equação para o estouro do timer zero é o registrador TMR0 vezes o prescaler vezes o ciclo de máquina. Utilizando os valores máximos, e o timer zero vai ser necessário utilizar o valor máximo, como eu já vou demonstrar, e o prescaler de 1 para 256, que é o valor máximo do prescaler, com este ciclo de máquina temos 16,38 milissegundos, como vamos demonstrar na calculadora. 256 vezes 256 vezes 250 nanosegundos, 16,384 milissegundos.
Beleza, então o período pode ser esse, que é aproximadamente os 20 milissegundos do servo. E aí o mapeamento de hardware com o servo 1, chamei de servo 1, e está no RC0, que é o pino que estamos controlando o servo. Variáveis globais. Temos a unsigned char duty, que vai controlar o duty cycle do nosso pulso, e eu inicializei ela em 0. E temos uma variável inteira, que eu chamei de ADC, que vai armazenar a leitura AD, a leitura recebida pelo conversor AD. Aqui está a rotina de interrupção, já vamos explicá-la com vocês. Registrador CMCLN igual a 7 desabilita os comparadores, isso é necessário, pois vamos utilizar o conversor AD. Option reg igual a 87 hexa. Resistores de pull-up desabilitados, pré-scaler 1 para 256, vamos só modificar aqui, associado ao timer 0. E aí todo mundo já conhece também, habilitar a interrupção global, interrupção por periféricos, interrupção do timer 0. A flag menos significativa do registrador ADCON 0 tem que ser setada, portanto ADON underline bit igual a 1, habilita o módulo conversor AD. E o registrador ADCON1 é igual a 0E, para apenas o AN0 ser utilizado como analógico. Podemos ver isso no datasheet rapidinho, para quem ainda não lembra. Todos esses arquivos estarão para download. Vamos só ver o ADCON1. Os demais registradores você consulta no datasheet para entender a lógica que adotamos. Mas nada que não tenhamos demonstrado aqui no curso já para vocês. A ADCON1 está aqui, o valor carregado nele é 0E. Portanto, o nibble mais significativo, que são estes 4 bits, recebe 0. E o menos significativo recebe E, que E é este valor aqui, 1110 em binário, que está aqui o bit 3 ao 0. Ou seja, o AN0, conforme a tabela no datasheet, será analógico e os demais todos configurados como digital, que não vamos utilizar. E aí, no mais, é inicializar o trace A, colocando todos como entrada. Todos os pinos do porte A serão entrada. E aqui no porte B, apenas o RC0 será saída, por enquanto, pois estamos utilizando apenas um servo. Se você for utilizar mais servos, tem que alterar essa inicialização aqui. Inicialização do porte C, que pode ser FE também, inicializa o RC0 em nível lógico baixo. E aqui já inicializamos a variável duty com o valor 16. Eu já vou explicar por que esse valor 16. Inicializando duty, então. While, o loop infinito, vamos atribuir ao ADC o valor ADC read, que é a função reservada do microC para a leitura AD do AN0, por isso parâmetro 0, dividido por 64, que eu também já vou explicar por quê, e aí o duty recebe o ADC mais 16. Na rotina de interrupção testamos a nossa flag, como sempre, tmr0 if, se for igual a 1, houve o estouro do timer 1. Limpamos a flag e aí vamos testar o servo 1. Estamos testando diretamente o pino do servo 1. Se ele é igual a 1, if servo 1, o timer 0, que é o registrador que recebe o valor de contagem do timer 0, recebe o valor do duty cycle, o valor atual da variável duty. E aí, com isso, colocamos o servo 1 em 0, ou seja, colocamos em low. Se não, else, e aí vejam a sacada para conseguirmos modular em PWM com o timer 0, o timer 0 recebe o valor máximo possível, que é 255, menos o valor do duty. E aí o servo 1 é igual a 1, e nossa lógica se completa. Com isso, temos o equilíbrio entre o registrador timer 0, o TMR0, e a nossa variável de controle do pulso em 1, que é a variável duty. Eles sempre vão manter este período, ou melhor dizendo, este valor de 255 na contagem do TMR0,
portanto a nossa equação de estouro vai funcionar, mas o que vai ser controlado é o tempo em que servo 1 permanece em nível alto. Aí vejam que interessante. E aí com isso, imaginem, por exemplo, o Dutch, ele, como é unsigned char, ele varia de 0 a 255, porque char é uma variável de 8 bits e unsigned é apenas valores positivos, portanto, é até 255. Se Dutch recebe o seu valor máximo, TMR0 é igual a 0 e teremos o nosso servo sempre em low. Se ele é o valor mínimo, igual a 0, o timer 0 recebe 255 e mantém sempre o pulso em high. E aí com isso você já pode ver o equilíbrio que existe aqui. Se for igual, por exemplo, a 127, esse cara fica a metade do tempo ligado, que é o Dutch Cycle de 50%. E aí, como estamos controlando a variação de Dutch a partir do ADC, temos a variável sendo modificada com o nosso potenciômetro, pois estamos entrando com o potenciômetro no canal analógico. E aí, como descobrir o valor mínimo e máximo da variável Dutch para conseguir o pulso de 1 milissegundo a 2 milissegundos? Pois percebam que se eu não modificar isso, utilizando estes valores aqui, estas equações aqui, eu terei um PWM convencional, que aí vai de 0% a 100% de Dutch Cycle. Por isso, essa modificação aqui. Fazendo uma regra de 3 simples, e a regra de 3 é a seguinte: qual é a contagem máxima? A contagem máxima é 256, e qual é o período máximo? O período máximo, como configuramos, é 16 milissegundos. Vamos arredondar para 16 milissegundos. Então, com isso, eu quero saber o meu x da questão para 1 milissegundo. Qual a contagem que deve haver para um tempo de 1 milissegundo? Bem elementar. Então, vamos calcular. Multiplica cruzado, então 256 é igual a 16x. X é igual a 256 dividido por 16, que é igual a 16. Por isso, o valor mínimo do Dutch, que eu já inicializei aqui, é 16. E o valor máximo, que é 2 milissegundos, o período típico de servo motores. Podemos fazer direto 16 vezes 2, que é 32, ou então fazer a regra de 3 de novo, que é 256 vezes 2, dividido por 16, que dá os 32 da mesma forma. E aí eu tenho que lembrar das aulas de conversão AD e saber que o conversor AD tem 10 bits. Então, fazer 2 elevado na 10, que é 1024. 1024 dividido por 16 é 64. Por isso, eu tenho que dividir o valor máximo do ADC por 64 para garantir um valor máximo de resolução de 16. Então, 1024 dividido por 16 dá 64. Obviamente, 1024 dividido por 64 dá 16. Mas eu não quero iniciar no zero. Com isso, estou variando de 0 a 16. Eu quero variar de 16 a 32. E aí, entra este elemento da equação aqui que soma 32. Então, o meu ADC read recebeu 0, por exemplo, o potenciômetro está totalmente para o ground, eu divido por 64, dá 0. Atribuo no ADC. 0 mais 16 é 16. O Dutch recebe 16, que é o valor mínimo. Se for 1023, ou 1024, podemos considerar, dividindo por 64, lembrando que 1024 o potenciômetro estará todo para VCC. É 16 o valor que a ADC recebe, então aqui é 16, que mais 16 dá 32, e aí os valores intermediários já estão ajustados aqui com estas duas equações bem simples. E o nosso Dutch é variado no loop infinito com o potenciômetro ou com qualquer outra variação que você quiser. No exemplo de hoje vamos utilizar um potenciômetro e aí varia o pulso, como vocês viram na simulação do Proteus no começo da videoaula. Bem simples para vocês implementarem nos seus projetos. E aí como fazer o controle de mais servos?
Como podem ver, temos o timer 0 amarrado aqui, o TMR0 amarrado à nossa lógica. Mas se trocarmos a saída de controle, podemos controlar outros servos. Então você pode, por exemplo, utilizar aqui o mapeamento de hardware, define servo 2, por exemplo, RC1_bit. E aqui na interrupção, você pode utilizar switch, e aí obviamente precisamos de uma variável de controle. Vamos chamar char_control igual a 0, por exemplo, switch control. E aí, case 0 é o servo 1. E aí, depois da lógica, você coloca um break. E aí, case 1 é o servo 2. Então, você pode copiar toda essa lógica aqui e só modificar a sua saída de controle. Servo 2, servo 2. Lembrando sempre do break. Isso para cada servo que você quiser. E aí você pode alterar control automaticamente no seu programa, no loop infinito, ou manualmente através de alguma outra entrada do microcontrolador. E assim você adiciona mais servos utilizando o controle pelo timer 0. Mas vamos ver o controle do servo então agora na prática, que é bem mais interessante. Venha comigo! Estamos aqui na bancada com o circuito devidamente montado em protoboard. Quem já curtiu WRKits no Facebook já conferiu uma prévia, um videozinho onde demonstrei o funcionamento desse sistema. Estamos alimentando com 5 volts da bancada, 16F876A, o seu capacitor de desacoplamento, resistor de pull-up, circuito de reset, cristal oscilador com os capacitores e o servo motor. Estou utilizando aqui o famoso SG90 da Tower Pro. Você pode controlar servos maiores com este sistema. No caso, servos com maior consumo talvez tenha a necessidade de separar a alimentação. Neste caso, estou alimentando o servo com os mesmos 5 volts que estamos alimentando o microcontrolador. Qualquer coisa você separa a alimentação dos servos e deixa os grounds em comum. Potenciômetro de 100K linear ligado no AN0 aqui do microcontrolador e entre o ground e o VCC. E aí quando eu variar o potenciômetro, eu controlo o meu servo. Esse servo se movimenta a 90 graus, então aqui no mínimo, aqui no meio e aqui em 90. E aí eu posso controlar o servo rapidamente e também suavemente de forma devagar. E aí com essa técnica você pode implementar variações diferentes no DUT. Ao invés de utilizar o canal analógico, você pode modificar o DUT a partir de outros eventos no microcontrolador, sem problema nenhum, e garantir daí a troca suave da largura de pulso. Beleza, galera, mais um exemplo então para você aplicar em seus projetos. Controle os servos agora a partir do timer 0 e vamos também observar a forma de onda, pois estou com o canal 1 do osciloscópio ligado na saída do servo 1, que é o RC0. Vamos ver no osciloscópio então. Aí está, galera, a largura de pulso bem bacana, nem precisamos entrar com os cursores, pois se você observar temos 500 microsegundos por divisão, cada quadrícula representa 500 microsegundos. Então temos um pulso muito próximo de 1 milissegundo aqui no escopo do osciloscópio. Agora vou movimentar o potenciômetro e você verá o nosso pulso variando. À medida que vou aumentando aqui, estamos no centro, temos aproximados 1,5 milissegundos e o servo está centralizado. E aí no máximo temos aí quase 2 milissegundos. Beleza, o nosso pulso variando lindamente na saída do microcontrolador. E aí vamos movimentar aqui o zoom horizontal. E ele já mediu para nós a frequência de 60 Hz, que de fato é aproximadamente os 16 milissegundos de período que configuramos. Podemos, é claro, entrar com os cursores
para verificar o período certinho. Colocar em tempo, cursor 1, cursor 2, 16,4 milissegundos, o período está ok, funcionando show de bola aqui no laboratório. Esse foi mais um vídeo do nosso curso de microcontrolador SPIC. Se gostou, clique em gostei, que isso nos ajuda pra caramba. Você não perde nem um tempinho e estará nos ajudando. Favorite este vídeo e se inscreva no canal se ainda não é inscrito, porque aqui tem vídeo todo dia. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Qualquer dúvida, deixe seus comentários e deixe o seu feedback sobre o que está achando de nossas aulas, beleza? Nos siga em todas as redes sociais também. Por hoje é isso, vou ficando por aqui, valeu aquela audiência de sempre. Aquele abraço e até a próxima!